Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns apontamentos acerca da liturgia do 25º domingo do tempo comum. O Evangelho é de São Lucas, no capítulo 16, do versículo 1 ao 13. O texto é muito denso, né, e traz os elementos em que Jesus se vale de informações, de comparações, para tratar de um relacionamento profundo entre aquele que crê e por aquilo que crê, a maneira como que convive com Deus e com o semelhante. Logo após, então, a parábola, né, do Pai Misericordioso, que vai tratando justamente desse relacionar entre os seres. Ele coloca dizendo então que Jesus, no versículo 1 do capítulo 16, diz também aos seus discípulos, como quem diz diretamente, que havia um homem rico. Aqui é uma referência a justamente o que? A Deus que é esse homem rico, ou seja, esse que tem abundância. Então, trata justamente de uma ideia do Criador, que é este abundante, e o homem enquanto sua criatura e vocacionado. Então, esse homem rico que tinha um administrador, oikonomos, né, diríamos, esse que vai justamente ser responsável pelas normas de condutas e da casa, né? Então, das normas de condutas com intimidade. Este foi denunciado como que uma parte que se opõe acusando a outra parte. Então, aqui vai justamente colocando que é uma situação que vai ter o pano de fundo, né, tratado, por assim dizer, de forma econômica, financeira, mas que justamente vai colocar, revelar a dimensão da importância deste relacionar, deste conviver, deste valorizar a pessoa do outro, como se posicionar diante disto. Que ele estava dissipando os bens deste homem rico que é Deus, nesse sentido de que ele estava como que afastando por dentro justamente aquilo que dava a sua razão de ser, porque se ele é este que gerencia as condutas, ele estava justamente desperdiçando essas condutas, e isso faz refletir, cada um refletir justamente o que, né? A sua responsabilidade com o relacionar com as outras pessoas, porque se é marido, justamente porque se tem esposa. Então, a vocação, a existência, ser pai, justamente porque tem os filhos. Então, como que está administrando, por assim dizer, como que vai essa conduta dentro dessas realidades que causam a existência do ser. O texto vai dizer justamente que o Pai, né, o Deus, vai cobrar dele, né, que é isso que ouço, né, como que uma realidade que é estranha a Deus, né, esta realidade justamente de você ser convocado, você ter uma vocação e não corresponder à sua vocação, você estar num estado de vida e não responder a esse estado de vida. Presta conta, ou seja, da razão dessas suas condutas, porque não podes mais, ou seja, não tem capacidade mais de conduzir, de gerir isto que para mim é valioso. E justamente ele se põe a refletir não simplesmente enquanto das coisas materiais, mas aí ele passa a refletir, né, como quem com a sua consciência é confrontada diante de Deus, a consciência da pessoa é confrontada, e ele diz, né, como um modo vital, que realizarei, como se a existência, né, estivesse ali. E ele vai colocar, né, visto que
Deus vai como que vai arrancar, né, o meu emprego, né, essa administração, ou seja, não vou poder mais me relacionar com os outros, chega num momento que a gente não pode mais, né, porque a vida termina, e justamente como que vou fazer isso. E aí ele vai usar essa expressão cavar a terra, ou seja, né, como quem precisa de força para se impor, e ele vai dizer que não tem esta força, não tem mais isso. Mendigar, ou seja, pedir, ele diz que tem vergonha, ou seja, ele não tem força e ele não tem dignidade. Então, como se relacionar com os outros, né? Através da sua própria força, através do que você poderia significar, e ele diz então que tudo isso para ele é difícil, e ele então chega a compreender, né, a realidade a ser feita para que alguém o receba de bom grado, né, em casa, no sentido de indicar uma intimidade. Já que vou ser mandado para longe, né, ou seja, afastado da existência, da vida, né, e ele chama, aqui diz, né, que ele chama cada um, ou seja, separadamente. Aqui vai indicando justamente o que, né, como quem vai tratando cada um de maneira distinta, ou seja, cada um conforme a sua situação. Então, esse relacionar que, de fato, vai corresponder à realidade de cada pessoa. E ele chama separadamente, né, cada um, e vai tratando em específico, né, como uma baliza, né, para a situação da pessoa, é a baliza, e ele vai dizer quanto deves, e aqui vai se colocar justamente uma questão como uma dívida moral, né? O patrão é Deus, né? Então Deus é que ele concede 100, ou seja, ele concede a abundância, ele concede a vida, ele concede tudo, né? E ele vai então chamar a pessoa, né, a tomar consciência de que a pessoa, né, vai dizer, toma sua conta, ou seja, responsabiliza-se, né? Por isso que você recebeu de Deus, né? Então cada um há de ver o que recebeu de Deus, né? A vida, família, né? A vocação, o trabalho. Então cada um se responsabiliza diante disto, da forma que ele vai colocar, né? E escreve aí, né? E aí ele usa essas medidas, né? A medida para o azeite é uma, a medida para o trigo é outra, né? Conforme a língua grega vai nos colocando, e diz que o proprietário, ou seja, né, o senhor, o Kyrios, né, esse aqui é o digno senhor, admirou da astúcia dele, e esse admirou é uma expressão que como que se ele tivesse aplaudido, né, ou seja, ele tivesse vibrado com a atitude do administrador, e aí se diz desonesto, e a palavra grega é adikias, que seria um injusto, mas a gente pode entender o que? Fora da medida da justiça. E aqui me parece que seja o ponto chave, né? Que esse relacionar com as pessoas, com as coisas, está justamente em ser esse adquirir, ou seja, ser fora, ultrapassar essas medidas que poderíamos ter como justas. Então é preciso que não é questão de um roubo, não é questão de enganar o patrão, mas é uma questão em que nesta alegria, nesse elogio do Senhor, que a pessoa é chamada a ultrapassar aquilo que poderia ser uma ideia de justiça, simplesmente, equidade, valoração humana, por assim, material, por assim dizer, né? E ele vai colocar, né, que os filhos deste mundo, no sentido de tempo, são mais sagazes, né, do que os filhos da luz. Então se tinha a ideia, né, justamente o quê? Que aqueles que cumpriam a lei, eles eram brilhantes, então os fariseus se consideravam luminosos, né, e Deus é o Criador
da luz, né? Ele que vai dizer, né, faça-se a luz, como quem cumpre simplesmente a norma pela norma, né? E Deus vai estar chamando justamente a exceder, a ultrapassar, né? A ir além dessas normas. No versículo 9, como que para conformar esse modo de vida, o próprio Senhor diz, né, eu garanto, né, eu digo a vocês, realizai amigos com o dinheiro injusto, a riqueza injusta, e aqui é mamonás, né, que recorda o Deus dinheiro, né? Então a mamonás seria justamente os valores aparentes. Então quando ele diz fazer amigos, ou seja, considerai as pessoas, né, fora da justiça dos valores aparentes, né? Considerai, valorizai as pessoas acima disso, né? Para que, como um tempo, né, que se pode ter certeza, vos faltar, e aqui é como se a luz acabasse, né? Eles vos recebam nos tabernáculos. Então ali se dizia de recipientes para o azeite, recipiente para o trigo, e a morada é justamente, podemos entender, um recipiente de pessoas, para que se comporte as pessoas. Ele vai dizer, né, os tabernáculos, como se fossem tendas eternas, no sentido do quê? De sem medida, ou tempos infinitos. Então a pessoa é chamada justamente a considerar as pessoas acima, fora dessa justiça. E ele então vai expressar que independe dos valores econômicos, dizendo, né, aquele que é fiel, ou seja, aquele que dá valor nas coisas pequenas, pouco, aquilo que é pouco, essa pessoa também é valorosa nas coisas que são grandes. Então, para dizer justamente desta independência. E da mesma forma, né, se não tiverdes sido fiéis, valorosos nas coisas valores, né, aparentes, né, como podereis ser valorosos também naquilo, né, que não é. E ele termina dizendo, né, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, no sentido de frisar, né, esta diferença entre a sacralidade e a perversidade, e este ninguém pode servir, né, nenhum servo pode servir, né, e o servo é aqui o oiketes, né, ou seja, esse servo íntimo. Então justamente somos convidados, né, a ultrapassar a medida, né, ou seja, a agirmos fora da medida, nesta valoração do ser, né, em vista justamente de que o Senhor também ultrapasse a medida conosco, a medida dele, a medida da salvação. Boa semana para todos.